Olá, turma. Vamos resolver alguns exercícios da unidade de aprendizagem 6. No primeiro exercício, nós vamos determinar a equação reduzida da circunferência que tem raio igual a 2 e o centro de coordenadas x igual a menos 1 e y igual a meio. Esta é a equação genérica da equação reduzida, né, genérica da circunferência, onde eu tenho meu x menos a abscissa do centro elevado ao quadrado mais y menos a ordenada do centro elevado ao quadrado vai ser igual ao raio elevado ao quadrado. Então, nós vamos substituir a abscissa do centro por menos 1 e a ordenada do centro por meio e o raio por 2. E vamos ficar com x menos menos 1 ao quadrado mais y menos meio ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Finalizando, né? Menos vezes menos dá mais, então ficou x mais 1 ao quadrado, mais y menos meio ao quadrado é igual a 4. Nosso segundo exercício, nós vamos calcular o raio e o centro da circunferência, cuja equação reduzida é x menos 3 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado é igual a 4. Então, a nossa equação genérica é x menos a abscissa do centro ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro ao quadrado, é igual a raio elevado ao quadrado. Então, nós vamos identificando aqui o x, a abscissa do centro é 3, a ordenada do centro é menos 1, e o raio é igual a 2. Então, o meu centro tem a abscissa igual a 3, ordenada igual a menos 1, e o raio igual a 2. Vamos agora determinar a equação reduzida da circunferência que tem o centro na origem e o raio igual a 6. Se o centro é na origem, as coordenadas são x igual a 0 e y igual a 0. Então, substituindo aí as coordenadas do centro, né? A abscissa do centro é 0 e a ordenada do centro também é 0. E eu substituí o r, que é o raio, por 6. E eu fiquei com a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Agora nós vamos calcular o raio e o centro de uma circunferência, cuja a equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes y menos 19 é igual a 0. Então nós vamos usar a equação genérica. Menos 2x, menos 2 vezes a abscissa do centro, vezes x é igual a 4x. O 4x, eu tirei ele daqui, da equação geral. Então, eu vou simplificar x com x e eu fico com menos 2 vezes a abscissa do centro é igual a 4. Fiquei com uma equação do primeiro grau, onde, resolvendo a equação, eu acho a abscissa do centro. A equação para se achar a ordenada do centro é menos 2 vezes o y do centro, vezes y é igual a menos 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes y. Foi tirado também da equação geral. Eu vou simplificar y com y. Aí eu caio, se caímos numa equação do primeiro grau, resolvendo a equação, eu acho o centro, a ordenada do centro. Então, meu centro tem abscissa menos 2 e ordenada raiz quadrada de 2. E para se achar o raio, eu uso a fórmula, né? O raio vai ser igual a raiz quadrada da abscissa do centro elevado ao quadrado mais a ordenada do centro elevado ao quadrado menos f. O f é o termo independente da equação geral, que aqui no caso é menos 19. Substituindo, ficamos com menos 2 ao quadrado mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado menos menos 19. Resolvendo essa expressão numérica, eu chego à raiz quadrada de 25, que é igual a 5, que é o meu raio. Nosso quinto exercício,
nós vamos calcular o raio centro da circunferência, cuja equação é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 96 é igual a zero, e é parecido com o exercício anterior. Então, nós vamos usar a mesma fórmula, menos duas vezes a abscissa do centro vezes x é igual a menos 10x. Menos 10x foi tirado da equação geral. Vamos simplificar o x e vamos ficar com uma equação de primeiro grau e vamos achar a abscissa do centro, que é igual a 5. Vamos usar agora a fórmula para se achar a ordenada do centro. Só que não tem nenhum termo aqui multiplicando o y. Então é 0y. Meu segundo membro aqui da minha equação é 0y. Então, o y do centro é igual a 0. A ordenada do centro. Então, as coordenadas do centro são x igual a 5 e y igual a 0. E para se calcular o raio, eu vou usar a mesma fórmula, que é a raiz quadrada da abscissa ao quadrado mais a ordenada ao quadrado menos o f, que é o termo independente aqui, que é o menos 96. Substituindo, resolvendo essa adição, eu tenho a raiz quadrada de 121, que é igual a 11, que é o meu raio. Bom, agora nós vamos de novo calcular o raio centro da circunferência, que tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 96 é igual a 0. Bom, então eu não tenho nenhum termo multiplicando o x aí, então o meu segundo membro na fórmula vai ser 0x. Se é 0x o segundo membro, a minha abscissa do centro é 0. A minha ordenada também será 0. O meu centro está na origem, 0, 0. Toda vez que na equação geral não aparecer nenhum termo multiplicando x, nenhum termo multiplicando y, significa que o centro está na origem. Se não aparecer nenhum número diferente de 0 multiplicando x, e nenhum número diferente de 0 multiplicando y, significa que ela está no centro. O centro da circunferência está na origem do plano cartesiano. E achar o raio, né, é só extrair a raiz quadrada de 96, que vai ser 4 vezes a raiz quadrada de 6. Então, eu tenho a circunferência onde meu centro está na origem do sistema, e meu raio é 4 vezes a raiz quadrada de 6. Agora nós vamos determinar a posição de um ponto em relação à circunferência. Então eu tenho um ponto aqui que tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 0, e tem uma equação, a minha equação da circunferência reduzida, x mais 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado é igual a 25. Eu vou substituir a primeira coisa que eu tenho que fazer é zerar o segundo membro, ou seja, deixar no segundo membro somente o 0. Então, eu passo todos os elementos para o primeiro membro. Depois, eu vou substituir o meu x e o meu y pelos valores dados, que no caso são 2, x igual a 2 e y igual a 0. E vou igualar o primeiro membro a n. N de navio. Resolvendo essa expressão numérica, eu tenho n igual a 16, que é um número positivo. Como n é positivo, né, toda vez que n for positivo, o ponto vai ser externo à circunferência. Bom, então vamos ver os casos que nós temos em relação à posição do ponto, a posição do ponto em relação à circunferência. Nosso primeiro caso que nós vimos, né, o ponto pode ser externo à circunferência quando o meu n for positivo. No segundo caso, quando o meu n for igual a 0, meu ponto ele vai pertencer à circunferência. E quando o meu n for negativo, significa que o meu ponto vai ser interior à circunferência, vai ficar dentro da circunferência. Agora nós vamos determinar a posição de uma reta em relação a uma circunferência. Então a reta S, né, 2x menos y menos 2 igual a 0, em relação à circunferência, que tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y igual a 0.
Então, na realidade, eu tenho duas equações, uma do primeiro grau e uma do segundo grau. E eu tenho aí um sistema. O que eu fiz? Eu isolei, na minha equação do primeiro grau, eu isolei o y. Então, ficou y igual a 2x menos 2. E eu vou pegar esse valor que y vale, 2x menos 2, e vou substituir na equação de baixo. Então, eu vou substituir o y, em vez de escrever y ao quadrado, vai ser 2x menos 2 ao quadrado. Em vez de ser menos 4 vezes y, vai ser menos 4 vezes 2x menos 2. Ok? Agora, vamos desenvolver aqui esse termo, que é um binômio quadrado perfeito. 2x menos 2 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro e do segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, menos 4 vezes 2x e menos 4 vezes menos 2. Então, eu fiquei com o quadrado do primeiro termo é 4x ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. 2x vezes menos 2 dá menos 4x, vezes 2, menos 8x. Mais o quadrado do segundo termo, que 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 4 vezes 2x dá menos 8x, menos 4 vezes menos 2 é igual a 8. Agora eu vou fazer a redução de termos semelhantes. Menos 8x mais 2x menos 8x. Vou ficar com menos 14x. X ao quadrado mais 4x ao quadrado, 5x ao quadrado. Mais 4 mais 8 é igual a mais 12. Agora eu tenho uma equação do segundo grau. Vamos calcular o valor de delta. Calculando o valor de delta, eu acho que o delta é negativo. Quando isso acontece, como o delta é negativo, o sistema não tem solução real. Então a reta ela é externa à circunferência. A reta não toca na circunferência. Então vamos ver os casos de posições relativas da reta em relação à circunferência. O primeiro caso é quando o delta é negativo, onde a minha reta é externa à circunferência. O segundo caso é quando o delta é igual a zero, ou seja, ela é tangente à circunferência. Ou seja, a reta vai tocar a circunferência em um ponto. Tá? E quando o delta for positivo, a reta vai interceptar a circunferência em dois pontos. A reta é secante. Bom, agora nós vamos verificar, né, as posições relativas de duas circunferências. Duas circunferências distintas podem ter 2, 1, nenhum ponto comum ou ainda podem ser concêntricas. Quando elas têm 2 pontos comuns, são chamadas de secantes. E quando isso acontece? Isso acontece quando a distância do centro das duas circunferências, aqui, ó, a distância dos centros, for menor que a soma dos raios. Aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R2. Se a distância do centro das circunferências for menor que a soma dos raios, elas serão secantes. O segundo caso é quando ela tem aí um ponto comum. Elas são tangentes exteriores, né? Isso é quando a distância entre os centros for igual à soma dos raios, ou pode ser tangentes interiores, quando a distância dos centros for igual ao módulo da diferença dos raios. O terceiro caso é quando não tem um ponto comum. Elas são chamadas externas. Né? Então, é quando a distância entre os centros é maior que a soma dos raios. E ela pode também ser interna. A interna é quando a distância entre os centros for menor que a diferença dos raios, do módulo da diferença dos raios. E o nosso quarto caso é quando elas são concêntricas. Quando elas são concêntricas, elas têm o mesmo centro. O centro é 1.